Um retrato da seca no semiárido brasileiro no início do século XXI. Foi o que fez uma equipe da TV Senado quando percorreu 4 estados do Nordeste brasileiro em 16 dias. O resultado é uma série de 3 programas. Sertão, A Terra, A Luta, A Gente mostra como o nordestino convive com a escassez de água, a situação cada vez mais grave nas periferias das pequenas cidades afetadas pela seca e o que está sendo feito para melhorar a vida do sertanejo. Você assiste a partir de agora o primeiro programa da série. Aconteceu seca, para morrer de fome. É isso, aconteceu isso. A gente pede a Deus, se a gente tiver o merecimento de chover. Água é vida. A pessoa tem água, tem tudo. Daqui, o inverno pelo comum aqui é diferente lá no sul. Porque aqui o inverno começa a partir de janeiro em diante, digo, 20 em diante, vai até o dia 15 de abril, mais ou menos, não é isso? Aí o inverno vai embora e encerra. Aqui as estações do ano são apenas 2 e não 4. Aqui nós não temos outono, não temos primavera. Aqui nós temos a estação das chuvas, que nós aqui chamamos de inverno, e a estação seca, que chamamos de verão. O inverno é esperado com ansiedade no sertão. A colheita da safra que alimenta famílias que vivem no campo depende da chuva. E às vezes, o tão desejado inverno não vem. Ou atrasa, ou vem meio torto, com chuvas mal distribuídas. O verão pode durar o ano inteiro. O nome dele no sertão? Seca. O que é seca? Seca é um problema climático, né? Que você não tem como resolver. Sempre vai acontecer, sempre vai haver seca no Nordeste. Porque a seca não é um evento que tenha determinantes elimináveis. A seca do Nordeste, quer dizer, a seca da nossa região, ela só se tornou um problema, ou seja, uma questão política, uma questão que chamou a atenção do Estado, dos órgãos públicos no final do século XIX, com a chamada Grande Seca de 77, 79, né? Exatamente porque ela passou a atingir camadas médias das elites da região que não atingia anteriormente. Enquanto a seca matou escravos, matou índios, ela não era um problema. Estima-se que morreram 4% da população brasileira na seca de 1877. Os sertanejos, abandonados à própria sorte, fugiram de suas terras e multiplicaram a população dos centros urbanos, que não tinham condições de receber as levas de retirantes. Naquela seca de 77, 79, o Império mandou para cá o equivalente ao que as províncias daqui passariam 25 anos para arrecadar. Porque a seca sensibiliza, a seca é praticamente um argumento contra o qual as elites de outros espaços não têm como se contrapor. Os relatos sobre os efeitos da seca pouco mudaram desde então. As plantações estão perdidas irremediavelmente por todo o ano de 1877. E a criação seriamente ameaçada de reduzir-se a 1/20ª parte se até o fim de julho não chover quanto baste para vingar o pasto. A situação hoje está no limite. Eu diria até que já passou do limite. Porque o agricultor que dependia do milho ou feijão desse inverno, a perda aqui foi de mais de 95%. Então o alimento que dependia da produção não existe. Eles hoje vivem de favores de vizinhos, de amigos e de aposentados da região. A situação que atravessa o estado é verdadeiramente angustiosa devido à falta de água, gêneros alimentícios, pastagem, trabalho e dinheiro. Quando trabalha um dia da semana ou 2, passa 5, 6, 8 parados, sendo que não tem o ganho. Ó, uma crise como esta. A gente se bate para aqui, para lá, para ver se acha um serviço. Então, quando acha um dia, 2, ainda é uma sorte, dá, graças a Deus. Aí passa 4, 5, 6, a semana parada sem ter o ganho, não é isso? A gente só humilhando o pessoal para eles pagar uma diarazinha de R$5. O que é R$5, pelo amor de Deus, né? Uma pessoa pobre trabalhar o dia todinho, e se você pagar R$5, o que faz com R$5, né, meu chefe?
né? Derramando suor, fazendo caldo nas mãos, suando, né? Os açudes, ora construídos, não constituiriam recurso algum à falta de chuvas e apenas esperança para futuro melhor. O governo tem investido muito em obras, em açudes. Só que, numa área que não chove, a maioria estão secos. Caso de Serrinha, uma barragem para 311 milhões de metros cúbicos. Não está servindo de nada por enquanto. Há mais de 6 anos inaugurado, mas nunca chegou nem a ficar meia. O açude do Saco de Serra Talhada, um açude antigo, seco. A situação aqui é desesperadora. Não há legumes nem pastagens. As populações sertanejas estão se alimentando de raízes silvestres. Eu já passei tanta fome, minha filha, que eu for contar. 4 anos sem água lá onde eu moro. Carregando daqui. A gente não tem pra onde ir. Problema d'água, seca, sem comida. E se somos severinos, iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesmo a morte severina, que é a morte de que se morre de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia. Os retirantes descritos no passado, com pés ensanguentados, feições escaveiradas, vestidos em andrajos, mortos de fome nas praças, parecem não existir mais. As doenças transmissíveis, que eram responsáveis pela morte de muitas dessas pessoas, cólera, varíola, febre tifoide, muitas delas foram controladas. Então, já não há aquele espetáculo em que se acumulavam cadáveres nas ruas. Agora, a pobreza ainda é muito grande no Nordeste. Nenhuma outra região semiárida no mundo é tão povoada quanto a brasileira. São 21 milhões e 46 mil habitantes. A falta de chuva só gera calamidade pública em função da pobreza em que vivem as pessoas na zona rural e na periferia das cidades. Quando chove, a gente tem legume. Quando não chove, como esse ano está com 3 anos que nós sofremos. 3 anos, nós sofremos de seca. Tem desse que vai para a prefeitura pedir o prefeito. O prefeito dá R$3, dá um valinho de R$5. Compra 2 quilos de arroz, 2 de... Não compra nem feijão, só arroz. Eu compro uma bolachinha para uma criança. E com isso aí nós vamos passando. O pouco alimento que em anos normais é garantido na roça pela agricultura de subsistência, falta em anos de seca. Não dá para colher o milho. Esse aqui não deu nada, dos 3 pés não tem nenhuma espiga. Não deu nada, tá limpo. Caroço que era bom não tem, só tem a palha. A palha vai servir para as cabrinhas que deu cria aí. Também não dá para tirar o feijão para alimentar a família durante o ano. Faltando chuva ali, ele não vinga. Porque vem uma mosca, aí chupa a florzinha do feijão. Ultimamente, os invernos, eles estão, as precipitações, elas são mal distribuídas e são esparsas. Elas demoram. Cai uma chuva hoje de 50 milímetros hora. Nós tínhamos 600 milímetros a média anual, mas agora é uma mentira a média de 600 milímetros. Nós temos em Mirandiba 133 milímetros, 250 milímetros, 270 milímetros, média do deserto. Em meados do século passado, choveu tão pouco como agora. Previsões catastróficas são feitas com frequência, mas felizmente nem sempre se confirmam. Aparecem muitas pessoas aqui no Nordeste, diz assim, olha, vai haver 7 anos de seca. A NASA falou que vai haver 5 anos de seca. A gente até fica estarrecido aqui na Paraíba, a gente tem know-how para isso. No entanto, mesmo a gente tendo toda esse desenvolvimento de computadores e toda a tecnologia que a gente tem hoje em meteorologia, é impossível você prever com exatidão o que vai acontecer além de 4 meses para frente. A Caatinga sobrevive à escassez de chuva, mas está sucumbindo à intervenção do homem. O que é preciso ser levado em conta é que o ecossistema da Caatinga, que é o do semiárido, é um dos mais frágeis e menos assistido até agora do ponto de vista da preservação.
uma das saídas de sobrevivência do agricultor em períodos de seca são as caçadas, né? As caças de animais, né? A exploração da vegetação para a produção de carvão vegetal. Todas são ações que se aceleram nos períodos de seca, de estiagem, e isso vem também agravando o processo de desertificação, de empobrecimento da nossa região. Terra queimada. A impressão que dá é que houve um incêndio. Quase tudo por aqui é cinza e quente. A vida resiste na sombra do juazeiro, a única árvore que se mantém verde durante longos períodos de estiagem. Cada sertanejo parece que vê no juazeiro a si próprio. O mundo todo seca ao seu redor, ele se mantém ereto, a copa fechada, cheia de folhas e verde, como se a água que está faltando não fizesse falta a ele, como se ele quisesse dizer que pode atravessar todas as estações, todas as intempéries, sem perder a sua característica essencial. Mas ele é, acima de tudo, um símbolo de resistência e de disposição de sobrevivência. É uma árvore parecida conosco. A vida resiste. Na comunidade de Cedro, no sertão dos Inhamuns, no Ceará, não há emprego. Água e comida, só um pouco. Mesmo assim, os sertanejos relutam em largar seu pedaço de chão. Se fiam na solidariedade e insistem na sobrevivência. Rapaz, o vivimento daqui é que não vai pagar para a senhora. Um dia que a gente ganha um dia de serviço, a gente vai nas bodegas, compra, aí fica devendo um pouco, de que a gente acha outro paga, às vezes não dá nem para pagar, aí vai comprando e a gente vai levando a vida. As roças não deu nada não. Só teve ali um pedacinho aqui numa terrinha cortada, deu na barra, uns 18 litros de feijão. Esse mesmo eu tirei, eu digo, olha, nós comemos umas 2 vezes, eu digo, o resto eu vou guardar para plantar o ano que vem. Está guardado para plantar. Francisca tem 25 anos e 2 filhos. Espera pelo marido, que nos últimos 6 meses conseguiu mandar R$50 da Paraíba para o sustento da família. Ela não pensa em segui-lo. Meu marido sabe, ele foi-se embora, aqui não tem como sobreviver, né? Aí ele deixou a gente aí, eu não tenho dinheiro para comprar assim muitas coisas para mim. Aí a gente passa a vida assim difícil, mas é o jeito, né? Eu fico pensando, se aqui é difícil, imagine numa cidade grande para sobreviver com 2 crianças, que o trabalho que ele ganha lá é muito pouco para ficar lá, pagando aluguel, água, luz. Aqui eu não pago nada disso não, a casa é minha mesmo. 2 vãozinhos que ela foi levantada, nem as paredes dentro ainda não tem nem janela. Os sertanejos sabem a história de quem foi embora. Parentes, compadres, amigos. Sabem que a chance de melhorar de vida fora do sertão é pequena e hoje a maioria prefere ficar. De qualquer maneira, a gente estando aqui está melhor, porque aqui, de qualquer maneira, a gente está aqui no meio do conhecimento, a gente chega numa casa, um dá uma xícara de café, outro dá um prato de comida, e aí fora ninguém dá nada a ninguém, não. Ou ganha para comprar para comer, então não come, não. Para a população rural do semiárido, o ganho vem da terra. Solo fraco, raso, pedregoso. 100 hectares, 90 hectares na zona da mata é uma coisa, no agreste é outra coisa, numa serra fresca é outra coisa, completamente diferente do que são 90 hectares no semiárido. Principalmente se nesses 90 hectares eu não dispuser de um ponto de água. Ponto de água boa é coisa rara. Quem cava um poço normalmente encontra rocha cristalina ou água salgada. Os rios secam e campos de futebol aparecem dentro dos açudes públicos. Em determinadas regiões, mesmo tendo chovido razoavelmente em torno da média, às vezes, essa chuva é fina e muitas vezes a água não escoa o suficiente para chegar nos açudes. Nos principais açudes são os açudes públicos. Outra questão extremamente séria é que hoje há uma proliferação muito grande do número de açudes particulares em fazendas, há fazendas e propriedades com muitos açudes. Essa água que normalmente chegaria no açude público, ela está sendo presa antes de chegar nesse açude público. Daí essa grande calamidade em algumas áreas, né, algumas regiões. O açude Boa Vista, em Pernambuco, foi construído em 1958 para abastecer a cidade de Salgueiro. 43 anos depois, tem apenas 10% do volume de água que pode armazenar. Hoje ele não abastece mais Salgueiro, ele está aqui completamente desassistido, o que mostra que no Nordeste também uma das coisas mais graves
é a falta de assistência no que se refere ao reservatório de água. O Brasil talvez seja o país que tem menos controle do reservatório de água. O Brasil dispõe de 1/5 da reserva de água doce do mundo. Mas o Brasil, infelizmente, é um país onde a população ainda morre de sede por conta da irresponsabilidade daqueles que governaram o nosso país. Na cidade de Patos, no interior da Paraíba, as pessoas armazenam água em garrafas, panelas e baldes. Os 3 reservatórios que abastecem a cidade estão com apenas 10% da capacidade. Água na torneira só 2 vezes por semana. Hoje, por exemplo, não tem. Tem que encher os baldes, as vasilhas, mas não gastar. É 2 dias por semana com água. E daqui para frente, a tendência é de piorar, de ficar 5 dias sem água e 1 dia com água. Em Serra Branca, na Paraíba, já piorou e não há mais água encanada. Quanto tempo o senhor está sem água? Faz uns 2 anos, mais ou menos, né? A gente faz mais de 2 anos. Não estou lembrado, uns 3 anos, mais ou menos, né? 4 anos. Banho de chuveiro? Banho de chuveiro? Banho de lapada. Como? Não tem banho de chuveiro, não. Lapada, de cuia. As barragens que abastecem a cidade estão praticamente secas. Aqui nós temos cerca de 15 milhões de metros cúbicos. Ela só encheu uma vez, em 85. Desde 85 que ela não pega água. A qualidade da água ainda está se tirando, esse fundinho de açude, está se tirando um pouco. Agora, olhem a qualidade da água. Que você vê alguns insetos vivendo nela, lodo, parece caldo de cana também. Isso é o único restinho que temos d'água. É uma realidade revoltante. É uma realidade revoltante. Quando eu não estou com o dinheiro, o menino carrega da prefeitura para beber, não tá entendendo? Aí quando o pipa vem, a gente carrega na cabeça para casa, que é meio longe. E quando não, a gente tá com trocadinho, o pipa não vem, a gente compra. Com a falta d'água, a população começa a ser abastecida com qualquer tipo de água, sem o tratamento adequado. Isso gera e prolifera as doenças. A menina tá com desinteria, gripe. E a minha nem conto, que não adianta. Minha saúde é pouca, mas vou levando, se Deus quiser, né? Algumas prefeituras assumem a despesa com os carros-pipa. O governo federal só paga a distribuição de água nos municípios em estado de calamidade pública reconhecido. O Exército cadastra os pipeiros. Eles recebem 18 centavos por litro. Aqui a gente está recebendo 50 por semana, mas agora os caminhões falam estado, aí vai ter que aumentar. Né? 3h30, 4 horas da manhã a gente sai de casa. Às vezes bota 2, 3 carradas, e quando vai almoçar é lá para 1 hora, 2 horas da tarde. E quando termina é lá para as 8h30, 9 horas da noite. É muito trabalho. A água só tem quando o carro vai deixar. Quando o carro não for, não tem. Aí precisa a pessoa sair procurando uma lata de água onde tiver. E do canto que nós moramos, nem água salgada não tem. Porque se cavasse um poço, ajudava muito, mas nem um poço não tem. Só tem distante. O carro-pipa é realmente uma indignidade. Você depender do carro-pipa, água de péssima qualidade, a oferta incerta. Eu queria caracterizar aqui o carro-pipa como um instrumento de corrupção. Ninguém fica imune à amizade. Então o carro sai daqui com destino para tal lugar, mas ele termina chegando na casa de fulaninho, que é amigo do motorista, ou de quem quer que seja que administra o carro. É incrível a gente ver uma necessidade básica, como é a água, tratada dessa forma. No dia que a gente se livrar do carro-pipa, a gente terá se livrado de uma grande chaga de sofrimento para o povo. Esperar pela vontade da população, do povo, do prefeito, do secretário, do representante da cidade, é isso? Esperar que manda.
R$ 8,00 por 400 litros de água para beber. A cidade de Santa Luzia, na Paraíba, só tem água nas torneiras de 8 em 8 dias. As carroças-pipa abastecem quem tem condição de pagar. Para vender de lata é 40 centavos, sabe? E para vender a carroça completa é 8, né? A gente chegar e vender numa casa só, não sabe? É R$8. Eu comecei a botar em 1970. Aí tá com 31 anos, né? 31 anos. Do poço particular onde as carroças-pipas são abastecidas, saem 850 mil litros de água potável por mês para os moradores da cidade. Salgada, a água do poço precisa passar por uma espécie de filtro que tira o excesso de sais minerais, o dessalinizador. Esse equipamento custa entre R$ 8 e R$ 22 mil. Infelizmente, não pode ser a solução para que se tenha água potável em todo o sertão. Poucos poços que dá para dessalinizar e sair uma água de qualidade. O verde da caatinga engana. Pode parecer que está tudo bem. Basta um pouco de chuva para que a vegetação volte a florescer. Chuva que é insuficiente para salvar as lavouras. A seca verde é um inverno que deixa a caatinga verde, mas não deixa a cultura, ela não pega o ciclo da cultura completo. Ela é mal distribuída. Para a cultura de milho e feijão, ela não serviu. A gente plantou e não colheu, perdeu. O verão fez, não chegou nem a lavoura sair. Porque a gente plantava, aí fazia verão, aí a lavoura morria. A gente plantava de novo, aí terminou perdendo mesmo. Quem é que é mais afetado pelas secas? São, primeiro, os sem terra. São os agricultores, são os trabalhadores rurais. Sem terra e, inclusive, os pequenos proprietários. A grande diferença de um sem terra, seja assalariado, parceiro ou meeiro ou morador, o que for, e um pequeno proprietário, é que o pequeno proprietário, por ter a terra, ele tem cidadania. Ele tem uma dignidade que a posse da terra dá. Os sem terra acabam de invadir. Começou à meia-noite, de madrugada, né? Na calada da noite. Invadiram as vases de Souza, né? As escondidas. Eita, menino, sei não. Você procura trabalhar, só muito trabalhar, a mão da gente é assim, ele estava blocando. Por quê? Porque a gente quer dar para os filhos da gente. A gente não quer ver os filhos da gente no meio da rua, dando trabalho mesmo a vocês. Porque isso é uma coisa que é a maior parte que está fazendo hoje a juventude é isso. A gente quer botar dentro da roça para trabalhar junto com a gente. O Nordeste tem pelo menos 50 mil famílias de trabalhadores rurais sem terra apenas em acampamentos do MST. Há ainda outros trabalhadores fora de movimentos sociais. Na seca, a pressão por socorro público é multiplicada por ações organizadas de agricultores, ocupações de terra, bloqueios de estrada. É como no restante do país, né? Como é no restante do país? A necessidade que tem cada pessoa, desses agricultores se manter na terra. Essa é a necessidade deles mesmo. Não adianta você tirar daqui e jogar esses homens na cidade se eles não têm qualificação para trabalhar na cidade, né? Se essa população sair daqui, vai fazer o quê? Um anel de miséria vai entrar complementando o anel de miséria das grandes cidades do Brasil. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília. Eu não acredito que ninguém que more no campo, que tenha nascido no campo, queira sair do campo. Ele só sai porque ele não tem nenhuma perspectiva de vida. Estão sempre procurando uma vida melhor, estão sempre procurando a felicidade, né? E muitos acham que não há possibilidade de vida melhor e felicidade fora do sertão. É um sertão velho seco, sofrido, nós vivemos sofrido dentro desse sertão velho, agora pensa no sertão velho sofrido desse navio. Ninguém abandona porque é o lugar da gente e a gente tem que ficar nele, né? Até morrer mesmo. Nascemos e criamos dentro dele, né? Sertão do meu amor, que chove pedra, mas ninguém arreda o pé. Eu me lembro de José, eu me lembro de Amaro.
Sertão do meu amor, que chove pedra, mas ninguém arreda o pé. Eu me lembro de José, eu me lembro de Amaro. Entre a noite e o dia, esperando clarear, clarear meu coração. Terra batida, Acauã, sombra certeira, meu lampião.